Hello guys, Teacher Anna here, how are you? Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre mim, me apresentar melhor, para quem não me conhece, falar um pouco sobre a minha trajetória, minha experiência e responder uma das perguntas mais frequentes que eu recebo quando os alunos têm um pouco mais de intimidade comigo, que é como que eu fiquei fluente, o que eu fiz para ficar fluente, né? Algumas pessoas já sabem que eu morei fora por algum tempo, quase 3 anos, mas antes de ir para fora eu já era professora, então surge essa curiosidade de como assim você já dava aula antes de morar fora, tem essa ideia de que a gente só pode dar aula depois que a gente mora fora ou algo do tipo. Bom, primeiro eu vou conversar sobre minha experiência, sobre como que eu comecei dando aula. E sobre os métodos que eu já me expus como aluna e hoje trabalho com algumas misturas como professora. Bom, eu vim de um método muito tradicional, que é um desses primeiros métodos que já foram criados, que são a base deles é repetition, né, que é a base é a repetição. Então tem vários métodos no mercado hoje que são os métodos mais antigos. Se a gente prestar atenção nas escolas mais tradicionais e mais antigas, a gente pode concluir que a maioria delas tem esse método, como CCAA, Number One, a cultura inglesa, né? Eles vão ter uns métodos mais baseados em repetição. Então, a minha formação foi vinda de um método de repetição, de um curso longo, então era um curso de mais ou menos uns 7 anos e meio, e bem focado em repetição. Então, na verdade, a gente não tinha muitas aulas de conversação, assim, de discutir tópicos, defender ideias, debates. Era muito pautado em repetir frases e, num determinado momento, era de responder e fazer perguntas, mas não muito discutir ideias ou defender pontos ou explicar alguma coisa. Fui convidada para começar a dar aula nessa escola, que tinha esse método de repetição, como eu disse, e para os primeiros níveis foi muito tranquilo para mim, porque eu já era uma aluna de avançado, ainda não tinha me formado, mas era muito tranquilo lidar com alunos de básico, seguir a metodologia da escola. Era a base, né, que é mais ou menos sempre repetição, pergunta e resposta. Não tem muito diálogo, não tem muito, como eu falei, né, argumentar sobre tópicos. E aí eu encarei uma dificuldade que eu não esperava, né? Porque as minhas notas eram boas, meu inglês era bom quando eu comecei a dar aula para alunos de intermediário e de avançado, que eu vi que eu tinha travas e eu dava uns gaps, que eu não conseguia na hora resolver aquilo, porque o método em que eu fui treinada, ele não tinha muito foco em explicar. Então eu estava numa posição em que eu tinha que explicar algo, em que eu tinha que ensinar algo. E aí eu lembro, nunca mais eu esqueço, quando eu saí de uma das minhas primeiras aulas de alunos intermediários, isso há 16 anos atrás, quase 16 anos atrás, em que eu saí chorando e eu falei assim, poxa, eu acho que eu sou só professora de básico, eu acho que eu só sei perguntar e instigar o aluno a responder e fazer algumas perguntas para mim. Mas explicar é muito difícil, explicar tudo, argumentar, contar casos. E aí eu fiquei arrasada, eu conto isso para vários dos meus alunos que têm contato comigo, minha família, que eu fiquei assim muito triste e muito frustrada, sabe? Então assim, então esse é um caminho que eu não vou seguir, eu não vou ser professora por muito tempo porque eu tenho essas travas e eu achava que ali já tinha batido o martelo de como meu inglês era e o melhor que ele poderia ser há 16 anos atrás, né? Então, pensando nas ferramentas todas que a gente tem hoje para desenvolver, aulas online, cursos, eu não tinha acesso a essas coisas. E aí eu tive uma ideia, porque eu não queria devolver essa turma, que eu tive dificuldade de dar aula para minha então chefe, e eu falei assim, vamos ver se eu consigo me virar aqui de alguma forma e terminar com essa turma, ir com essa turma pelo menos até o final do semestre. E aí o que eu fiz? Eu sentei e eu resolvi criar um script da aula inteiro, à mão, em que eu escrevia absolutamente tudo que eu ia falar. Então, se eu fosse fazer uma piada, eu escrevia qual seria a piada, a pergunta, eu escrevia qual era a pergunta. Se você pegasse o meu plano de aula, ele era como se fosse um script de um vídeo, de um filme, né, digamos assim, em que tinha tudo que eu ia falar. Tudo, absolutamente tudo. E aí eu peguei esse script e a escola era perto da minha casa, então eu tinha liberdade. Eu ia para essa escola, me fechava em uma das salas, que não tinha ninguém, e essa turma era excepcionalmente aos sábados. Então eu fazia isso, meio que scriptava tudo, escrevia tudo numa segunda-feira,
terça, quarta, quinta e sexta, eu ia pra dentro dessa sala e eu dava essa aula, sozinha, em voz alta. Então, eu escrevia o que eu tinha que escrever no quadro, as piadas, às vezes eu escrevia alguns detalhes no quadro para me lembrar de algo que eu fosse falar, para os alunos eles não me virem lendo muito. E aí eu fiz isso por alguns meses e hoje eu falo assim para os meus alunos que o se expor, organizar, escrever, praticar, fez com que meu inglês desse um salto, assim. Em poucas semanas, poucos meses, porque eu já vinha de um curso de 7 anos, né? Mas via essas travas em mim. E aí eu me apaixonei por dar aula, eu adorava escrever piadas e ver qual seria a resposta do aluno, se o aluno ria, eu entendia a piada, procurava outros exemplos para poder dar em sala de aula, então eu vi que o meu momento de sentar e escrever tudo o que eu ia falar e depois eu falar aquilo em voz alta, essa preparação ela foi só diminuindo ao ponto de hoje eu escrevo tópicos, né? Eu vou falar sobre isso, sobre aquilo. Eu não tenho mais essa necessidade há muitos anos, porque isso aconteceu há 16 anos atrás, então isso no primeiro ano de aula eu já meio que resolvi isso. E o que eu aprendi sobre essa experiência, né? Às vezes a gente se expõe a um método só e a gente acha que aquele é o único método possível, ou a única escola, ou o único professor possível de resolver o seu problema, de te ajudar no seu desenvolvimento do inglês. E o que eu vi com essa experiência era que o método que eu vi, que era um método de repetição, ele tinha uma falha pra mim, não tô falando que todos os métodos de repetição têm essa falha, mas pra mim, na hora que eu precisei argumentar, e explicar e debater, em que eu tinha gaps de construção de discurso. Eu não conseguia debater, discursar, explicar coisas. Então eu vi que aquele método, pra mim, ele foi um método que deixou lacunas no meu inglês e que depois elas foram resolvidas com a experiência ao longo da vida. Então, assim, o que eu tô falando de lição, né? O que é a lição maior disso? Eu acho que eu diria duas. A primeira é se exponha a métodos diferentes, a escolas diferentes, se você quer estudar numa escola, a professores diferentes, e veja qual é o melhor método para você e tenha um feedback claro disso, sabe? Esse método ele me leva e ele me expõe até esse determinado ponto, mas ele não faz isso, isso e isso. Então isso às vezes a gente quanto aluno a gente não consegue ver, né, o que tem de bom e o que tem de ruim nesse método, mas peça um feedback. Peça um feedback pro seu professor e fale assim, o que eu preciso hoje? A minha argumentação tá boa, a minha gramática, a minha construção tá boa, eu tô com problema de pronúncia, as minhas respostas são muito curtinhas para eu me livrar. Trabalhe sempre com um feedback claro de o que você consegue produzir e o que você não consegue, e isso que você não consegue, por quê? Né? Esse método que você está estudando hoje, o material que você está trabalhando hoje, ele vai desenvolver essas áreas que você está vendo que você tem dificuldade. Às vezes, quando a gente dá uma analisada, a gente nem precisa de um feedback, né? A gente, quanto aluno, a gente sabe. A não ser os alunos mais de básico, mas aqui falando para a grande maioria de alunos que eu tenho que são intermediários hoje, a gente sabe onde aperta, né? Que tipo de estrutura eu não consigo falar. Então, esse seria o meu primeiro feedback relacionado a cursos e metodologia. O meu segundo feedback já seria assim, às vezes eu vejo alunos, quando eu faço um debate, eu crio um debate, e eu dou tempo para aquele aluno se preparar, ou ele ir para uma outra sala e ele dá uma preparada, e ele não quer falar em voz alta. Eu falo assim, e aí, você tá preparado para o debate? Tô sim. Eu falo, não, mas você tá falando em voz alta aqui com seu colega, você tá discutindo os argumentos que vocês vão usar? Ah, não, não precisa não, a gente já anotou aqui. E aí a gente cai naquela falsa ilusão que assim, não precisa, lá na hora eu sei o que eu vou falar. E aí na hora que a pessoa vai falar, palavras somem, vem gaps, né, vem brancos, dá pausas, as frases não são muito conectadas, é tipo frase, não tem muita conexão nessas frases. Então esse tempo em que eu tirei para mim, para eu fazer o script da minha aula, para eu analisar quão bom era a minha explicação da aula que eu dava, eu ter o meu tempo de ir para uma sala e dar aquela aula de novo, e de novo, e de novo, me fez ter uma velocidade de fala, uma velocidade de raciocínio, em que eu juntei meio que dois métodos, né? Que seria o método da repetição, porque eu repetia a minha aula várias vezes, e o método do discurso, porque eu estava criando um discurso, eu estava explicando coisas, né? Então,
Não pense que é perda de tempo organizar seus pensamentos, organizar o que você vai falar. Assim que a nossa produção oral, a nossa primeira produção oral, ela é a mais rápida que o nosso cérebro consegue buscar para se livrar daquele problema ou daquela tensão que é falar inglês. Então a dica que eu dou é: dê esse tempo para você e pratique e pense que você fala português em média 12 horas por dia, sei lá quantas horas, né? E que às vezes você fala inglês 2 horas na semana. Então, qual é o nível de proficiência e de velocidade, de fluidez que você quer ter comparado ao tanto de horas em que você fala, sabe? Eu acho que é necessário a gente fazer essa reflexão de aonde você quer chegar, qual é o inglês que você quer ter, velocidade de fala e discurso, argumentação, seja o que for, e quanto é o seu tempo organizando para isso. Quanto é o seu tempo de exposição do idioma, quanto é o seu tempo organizando a sua produção, né? Eu acho interessante a gente dar uma analisada nisso. Bom, então, o vídeo tá ficando enorme, mas basicamente falar da minha história como professora começou assim, em que eu saí de uma sala chorando, porque eu falava assim, nossa, eu não consigo dar aula para esse pessoal, eu preciso falar muito rápido, meu inglês tá com pausa, tá com gap, eu tô travando, pra logo depois que eu me senti mais confiante fazendo essa rotina de ir pra sala, dando a aula e escrevendo, eu já cheguei pra minha chefe, a coordenadora, e falei, me dá um nível acima. Então aí eu fui subindo dos níveis, né? Eu comecei com básico, depois comecei a dar aula para intermediário e depois eu estava dando aula para avançado e era uma delícia. As aulas são divertidas, que são conversas. Então eu vi essa evolução minha em que basicamente o que eu esperei de um curso de 7 anos não trouxe para mim. Então gostaria de dividir isso com vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, compartilhar essa experiência, que é um pouquinho da minha experiência enquanto professora e de como eu me destravei, né, e me senti minha comunicação mais fluida. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar para mim, pode colocar aqui nos comentários o que eu puder ajudar vocês. Essa é até a segunda pergunta que me fazem muito, que vai ser tema de um outro vídeo que eu vou gravar, encher vocês de vídeo, seria sobre qual o melhor método e qual o melhor curso. Então eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no próximo vídeo, mas hoje já deu para entender um pouquinho mais sobre o que é, um pouco sobre mim, e me apresentar aqui pro pessoal do Instagram or YouTube, whatever. So, nice to meet you. I'm Ana, and this is a little bit of my life story. Thanks for watching.